Tomar energético faz mal e mata? Essa semana eu estava lendo umas reportagens de pesquisadores que identificaram um risco maior cardiovascular, ou seja, risco de morte por doença cardiovascular, infarto, em jovens que consomem quantidades exageradas de energético. E eu queria dizer que isto tem tudo a ver com o que nós estamos falando sobre qualidade de vida no geral. O principal motivo pelo qual a maioria das pessoas ingere energético é para melhorar a performance mental. Quando a pessoa se sente cansado, se sente desgastado e precisa trabalhar melhor as questões mentais, ela vai lá e usa uma bebida energética. Eu já queria dizer a todo mundo que isso é um costume milenar, não vem das marcas atuais. O Brasil é conhecido por ser um dos maiores exportadores do mundo da bebida mais potencialmente energética, que é o café. Quem aqui não está assistindo esse vídeo e quando está ali no meio do trabalho, no meio da tarde, cansado, não consegue mais fazer as coisas direito, e aí ele vai lá e toma uma xícara de café? Quem aqui só consegue começar o dia depois de tomar uma xícara de café? Quem aqui emenda um café no outro, principalmente quando está mais estressado, quando está mais cansado? Saiba que uma xícara de café corresponde a mais ou menos 80 miligramas de cafeína. Uma lata de energético de 250 ml, em média, tem 80 miligramas de cafeína. Portanto, uma xícara de café e uma lata de 250 ml de bebida energética tem a mesma quantidade de cafeína. E eu estou falando cafeína porque o problema principal em relação a risco cardiovascular é com a cafeína. Então, portanto, o problema não está especificamente na bebida energética, e sim na sua quantidade de cafeínas. Dizendo isso baseado numa revisão que eu fiz da literatura, para mim mesmo, que eventualmente tomo bebida energética, e fiquei curioso para saber se eu estava realmente com a condição, um risco maior de doença cardiovascular. E nessa revisão eu entendi que a recomendação da Sociedade Europeia de Doenças Cardiovasculares se preocupa muito mais, ou se direciona muito mais para a cafeína do que propriamente para qual é o elemento que está carregando a cafeína. Em resumo, se você consome até 150 miligramas por dia de cafeína, que é o que a Organização Mundial de Saúde recomenda como limite saudável não, mas como possivelmente recomendado, 150 miligramas vai corresponder a 2 xícaras de café ou, eventualmente, a 2 latas do energético. O limite de toxicidade da cafeína, isso sim é relevante, são 400 miligramas por dia. A partir de 400 miligramas por dia, o seu cérebro e o seu sistema cardiovascular é que vão passar a ter problema, vão começar a apresentar problemas agudos. Então, quando você tem uma crise hipertensiva, quando você tem um ataque cardíaco, que é a frequência cardíaca acelerada, quando você está sob risco de um ataque cardíaco por causa de cafeína, é quando você chegou perto desse limite de 400 ou ultrapassou o limite de 400. Vamos fazer uma regra de 3. 400 miligramas corresponde a 5 xícaras de 80 miligramas de cafeína. 5 xícaras de café por dia está perto do limite de toxicidade da cafeína. Esses estudiosos dessas revisões que eu fiz sugerem, portanto, que nunca as pessoas tomem 2 latinhas de energético juntas, 2 latas de 250 ml de energético ao mesmo tempo, e que preferencialmente não passem de uma lata por dia para que isso não possa gerar um risco maior de intoxicação. As outras substâncias que estão nas bebidas energéticas ainda não são capazes de serem implicadas, elas, sozinhas, como provocadoras de doenças cardiovasculares. Elas podem ter associação com outros distúrbios, e essas revisões são claras. Podem aumentar a insônia, podem aumentar a irritabilidade e nervosismo, mas risco cardiovascular, elas ainda não estão completamente vinculadas, e a gente trabalha, e eu falo sobre medicina ou evidências científicas. Na evidência científica, essas substâncias não participam ainda ativamente do risco cardiovascular, e sim a cafeína. Portanto, se você está enxergando, está vendo esse problema na sua vida, 2 coisas eu queria que você pudesse refletir comigo. Primeiro, qual é o motivo da sua fadiga mental? Será que você está fadigado por alguma coisa que você está fazendo de errado na sua rotina? Será que o seu sono é de boa qualidade? Porque se não for de boa qualidade e não for restaurador, você vai acordar cansado, você vai ter que trabalhar porque você precisa pagar suas contas e você vai ter que arrumar ajudas. E essas ajudas podem ser a xícara de café que você toma no meio da manhã, no meio da tarde. Se você está fadigado mentalmente, será que é porque você não está se alimentando de forma adequada? Não está comendo aquilo que você deveria comer e está comendo coisa errada? Está comendo de forma exagerada carboidrato? Está comendo de forma exagerada alimentos que são oxidantes? E não está ingerindo os alimentos que são antioxidantes, como zinco, como cobre,
como magnésio? Será que você não está fazendo a sua rotina de atividade física? Na própria atividade física, se são produzidas substâncias que são neuroprotetoras. Quando você faz atividade física, o seu corpo produz serotonina, produz dopamina, produz endorfinas, que são substâncias que, além de nos promoverem o bem-estar e analgesia, controle da dor, promovem neuroproteção, proteção cerebral. Então, se você não está fazendo atividade física regular, se você não come direito, se você dorme mal, se você é um indivíduo ansioso, altamente estressado, e você está fadigado por conta disso tudo, será que o problema de você estar consumindo energético não é exatamente porque você está fazendo errado o resto? A segunda coisa, quando você tiver qualquer dúvida do ponto de vista do que pode e o que não pode, conselho, procurar fazer suas pesquisas, suas procuras na internet, nos sites de busca, nas próprias redes sociais, buscar fontes confiáveis, é bom, mas pegue essa sua pesquisa e sempre leve para um profissional. Porque muitas vezes você vai olhar aquilo dali e você não vai conseguir interpretar. Confie que aquela pesquisa vai ser útil para você, mas vai ser útil para você discutir com alguém, antes que você possa tomar as suas atitudes. E muitas delas, nós estamos falando aqui de energético, que talvez possa parecer para alguns uma situação de menor importância. Mas pense, eventualmente, você achar que tem uma doença grave e, com isso, passar a tomar atitudes que não são adequadas pela sua pesquisa na internet, ou porque você recebeu encaminhado uma mensagem do Instagram ou no WhatsApp e que você não soube quem foi que encaminhou, qual foi a fonte que produziu esse dado. Minha conversa hoje sobre energéticos pode variar também sobre qualidade de vida, falando sobre controles de gatilhos ou de provocadores de fadiga, e falar também sobre a importância da gente entender melhor onde são as fontes das nossas pesquisas. Quando você tiver alguma dúvida alimentar, faça suas pesquisas e consulte um nutricionista. Quando você tiver dúvida sobre qual exercício é melhor para a sua condição de vida ou de saúde, faça suas pesquisas, mas consulte um fisioterapeuta ou um educador físico. Pesquisar é sempre interessante, mas o mais adequado é pesquisar no lugar certo, com as fontes mais embasadas. Se você gostou desse conteúdo, eu queria que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no meu canal, conversasse com outras pessoas que têm muita coisa boa aqui, para que ele possa se inscrever também e receber conteúdos como esses.